Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e o assunto de hoje é de novo eleições nos Estados Unidos, muitas novidades acontecendo e a expectativa de que o Donald Trump seja logo confirmado como o candidato do Partido Republicano. Antes de mais nada, eu gostaria de convidar você a curtir o vídeo, deixar aquele joinha, comentar e compartilhar com alguém que possa se beneficiar desse conteúdo. Siga também a gente no Instagram, Saindo do Brasil com dois L's. Vamos lá, New Hampshire. New Hampshire é um estado pequeno nos Estados Unidos. Eu vou colocar aqui no mapa. Aqui está, ó, New Hampshire fica aqui. É um estado considerado moderado e por isso a expectativa é que a Nikki Haley lá fosse muito bem nas eleições, né, nessas primárias do Partido Republicano, porque ela representa os insatisfeitos tanto com o Biden quanto com o Trump. A eleição no estado de New Hampshire funciona da seguinte maneira. Lá você se registra e quando você se registra, você se declara republicano ou democrata, ou independente. Se você for republicano, você só pode votar nas primárias do Partido Republicano e a mesma coisa vale para os democratas. Se você se registra como independente, você pode escolher em qual das primárias você vai votar, só pode votar em uma delas. Então a Nikki Haley tinha essa expectativa de trazer os votos dos independentes, para que aqueles que, mesmo democratas, ou que numa eleição são democratas e na outra se consideram mais republicanos, ela considerava angariar esses votos. E ainda assim ela foi bem, ela teve 43% dos votos, aqui 99% das urnas apuradas. Ela consegue 9 delegados com essa votação e o Donald Trump 12 delegados. Lembrando que o Ron DeSantis desistiu e o Ron DeSantis era o candidato mais forte para o embate contra o Donald Trump nas primárias. Voltando para o mapa aqui, o Ron DeSantis, ele é o atual governador da Flórida, e ele foi eleito em 2018, no seu primeiro mandato, com o apoio do Trump, que na época era o presidente dos Estados Unidos. Ron DeSantis foi eleito e depois reeleito, está no seu segundo mandato e ainda tem mais 2 anos de mandato como governador na Flórida. Ele se destacou muito com as políticas contra os imigrantes ilegais, várias políticas que muitas pessoas consideraram até como conflitantes com a noção de direitos humanos, né? Algumas políticas talvez até meio eleitoreiras na época, mas o certo é que ele se destacou e no ano passado, nas pesquisas ainda sobre as primárias do Partido Republicano, ele chegou a estar empatado com o Donald Trump. E para o Ron DeSantis, a eleição aqui no estado de Iowa, que foi a eleição que a gente falou no começo da semana, era muito importante, porque em Iowa o Donald Trump tinha ido muito mal nas eleições de 2016, portanto ele tinha uma expectativa de conseguir angariar esses votos. Como ele não conseguiu, ele já desistiu das eleições e ele era o mais forte. Então, em New Hampshire, o que acontece é que alguns desses eleitores dele devem ter ido para Nikki Haley, que é uma ex-governadora do estado da Carolina do Sul, e que era a terceira colocada, assim, terceira favorita nessas primárias. Voltando aqui, eu vou colocar agora em todos os estados. Não, o Donald Trump já tem 32 delegados, a Nikki já tem 17, e para baixo os outros candidatos relevantes já desistiram. E os outros candidatos relevantes já declararam apoio para o Donald Trump. O Ron DeSantis já declarou apoio para o Donald Trump. Ele disse que ele, mesmo discordando de algumas políticas do Donald Trump, ele acredita que o Donald Trump é o melhor candidato para os Estados Unidos. E a gente está falando mais nas eleições no Partido Republicano, porque no Partido Democrata a situação é definida. Em toda a história recente dos Estados Unidos, nunca nenhum presidente, atual presidente, perdeu as primárias do seu partido. Então a expectativa é que o Joe Biden vá de lavada ser o candidato do Partido Democrata. E, pelo que já está se desenhando, vai ser mesmo Donald Trump e Joe Biden. O detalhe é que nas pesquisas para a eleição dos Estados Unidos vai acontecer no dia 5 de novembro, a Nikki Haley contra o Joe Biden ganhava por uma margem maior do que o Donald Trump. Na verdade, é possível que ela ganhe, né? Porque ela ainda pode ser a candidata a presidente do Partido Republicano. As pesquisas dão vitória para o Donald Trump também contra o Joe Biden, mas por uma margem muito menor. Isso mostra que algumas pessoas, talvez lá do Partido Republicano, não estejam tão satisfeitas com a política do Donald Trump ou com o jeito do Donald Trump fazer política. E a Nikki Haley representa talvez esse equilíbrio. O Ron DeSantis também representava esse equilíbrio, mas ele deu umas declarações recentemente, alguns meses atrás, sobre a guerra da Ucrânia, que desagradou muita gente no Partido Republicano e ele tropeçou, vamos dizer assim. E o que é importante aqui a gente olhar no mapa aqui dos Estados Unidos? A Carolina do Sul. A Carolina do Sul
Ele é um estado muito importante porque é o estado em que a Nikki Haley foi governadora por 2 mandatos. As próximas primárias, elas acontecem no estado da Nevada, em fevereiro, no começo de fevereiro, e no dia 24 de fevereiro é a Carolina do Sul. Essas são as próximas primárias. Se na Carolina do Sul o desempenho da Nikki Haley for abaixo do satisfatório, provavelmente se ela perder para o Donald Trump na Carolina do Sul, há uma possibilidade muito grande dela já desistir das eleições, porque se no estado em que ela foi governadora ela não conseguir ganhar dele, é muito provável que já haja uma debandada de pessoas da campanha dela, ela perca força, perca apoio financeiro, e aí o Donald Trump já se consolida. No discurso dela, após as eleições aqui, a votação no estado de New Hampshire, ela disse que não vai desistir, que ela está a todo vapor, que ela representa uma alternativa muito melhor para os republicanos, que ela culpou o Donald Trump pelo desempenho do Partido Republicano nas últimas eleições, dizendo que o Donald Trump é um perdedor, associando a imagem dele como se ele fosse um perdedor, já que o Partido Republicano perdeu as eleições legislativas nos últimos 2 anos, perdeu a presidência também, enquanto o Donald Trump era presidente, não conseguiu ser reeleito. Então ela está tentando colocar no Donald Trump essa pecha de perdedor do Partido Republicano e assim conseguir mais apoio dos republicanos. Se vai colar, eu não sei, mas os outros candidatos já estão apoiando o Donald Trump. Por isso, então, que a Carolina do Sul é tão importante para essas eleições, porque lá há uma chance muito grande de, caso a Nikki Haley não tenha uma votação boa, ela ter que desistir da sua campanha. E nesse caso, Donald Trump, que está pressionando a Nikki Haley a desistir, ele já poderia se concentrar nas eleições no dia 5 de novembro contra o Joe Biden, já possivelmente, né, contra o Joe Biden, pela presidência dos Estados Unidos. Por um lado, o Donald Trump até carrega esse estigma também, porque do mesmo jeito que nenhum presidente perdeu as primárias do seu partido na história recente, nenhum outro presidente perdeu a reeleição na história recente dos Estados Unidos. E ainda há uma outra questão. As eleições nos Estados Unidos, elas têm regras estaduais. E na Carolina do Sul, diferente do que acontece em New Hampshire, na Carolina do Sul, você pode votar em qualquer primária. Então, eu sou um democrata, eu sou um republicano, eu posso votar na primária do concorrente. Então, há essa expectativa de que os democratas possam votar na Nikki Haley, que é uma expectativa que existe. E agora eu vou comentar um negócio que eu não vi ninguém comentar. Se a Nikki Haley, nas pesquisas de opinião, está na frente do Joe Biden nas eleições do 5 de novembro para a presidência, talvez os democratas vão votar no Donald Trump nessas eleições na Carolina do Sul, que é o estado dela. Essa é a expectativa. O que vai acontecer na Carolina do Sul? Porque, por um lado, o que está todo mundo falando é que os democratas votariam na Nikki Haley para tirar o Donald Trump do embate. Mas pode não ser bem assim. Só para deixar claro, na Carolina do Sul, você pode votar em qualquer das primárias, mas você só pode votar em uma. Então, se você é democrata e você quer votar nas primárias do Partido Republicano, você pode votar, mas daí você não vota nas primárias do Partido Democrata. Então, essa é a dúvida do que vai acontecer. Porque, como o Joe Biden é franco favorito, pode ser que os democratas optem para ir votar nas primárias do Partido Republicano. Né? Então você não pode votar nas duas. Você votou em uma, você não vota na outra. Nessa reportagem aqui da Jovem Pan, tem o que o Trump falou. Ó. Numa entrevista coletiva, Trump reagiu à vitória e disse que Haley está agindo como se tivesse vencido, mas ela perdeu, destacando que na semana passada ela ficou em terceiro lugar. Você pode gostar do Trump, pode não gostar do Trump, mas o fato é que ele é um excelente comunicador. Ele está se recusando a comparecer aos debates, considerando que ele tem mais a perder nos debates do que ganhar. Uma vez que a Nikki Haley é uma mulher e ele tem um estilo agressivo de debater, de humilhar os seus adversários, ele é feroz nos debates, vamos dizer assim, ele vai para cima e possivelmente isso poderia trazer para ele mais danos do que benefícios em um debate. E ela está tentando a todo custo provocar ele para que eles vão num debate. Então, goste ou não goste do Donald Trump, ele é um excelente comunicador, ele fez fortuna no ramo da construção civil em Nova York, e ele sempre se destacou, apareceu em polêmica, sempre foi muito famoso, aparecia com celebridades, né, dando declarações polêmicas. Tem até o famoso desenho dos Simpsons, né, que ele previu que o Donald Trump seria presidente dos Estados Unidos. Então, assim, ele está numa situação mais confortável, bastante confortável, porque é, se a eleição na Carolina do Sul for favorável para ele, ele já começa o ataque ao Joe Biden.
né? É isso que deve acontecer. Onde que está o calcanhar de Aquiles do Donald Trump? Numa série de processos que ele responde, né? Ele está sendo processado até por retirar documentos sigilosos da Casa Branca, e o que é coisa que é proibida nos Estados Unidos. Eles fizeram uma busca e apreensão na casa dele, numa mansão dele, acharam documentos classificados, documentos que não deveriam ter saído da sede do governo americano. E isso, teve a outra polêmica lá da invasão do Capitólio. Ele responde por muitas polêmicas, responde na justiça. Lembrando que nos Estados Unidos, diferente do Brasil, um candidato a presidente pode, inclusive, estar preso. Você pode ser condenado, estar preso e ser candidato a presidente dos Estados Unidos. Ao que parece, talvez esses fatos todos não abalaram, né? Não dão nenhum sinal de que tenham abalado a popularidade do Trump entre os eleitores republicanos. Mas uma coisa é a eleição das primárias entre os republicanos, a outra coisa é a eleição definitiva entre republicanos e democratas. Então, pessoal, para a gente encerrar, eu vou deixar aqui a informação. O Trump precisa de 1.215 delegados para vencer as prévias. Ele tem 32. Venceu nos 2 primeiros estados, com certa tranquilidade. No dia 5 de março, vários estados vão fazer as prévias. Estados importantes como Texas, estados não tão importantes como Carolina do Norte, Dakota do Norte. E esses estados vão decidir. Aí no dia 5 de março a gente vai ter um panorama geral já de como que vai ficar, né? As prévias no Partido Republicano, né? A indicação do Partido Republicano. Lembrando que vai ter ainda, antes disso, já a Carolina do Sul, então tudo já pode se resolver aí nesse prazo de 1 mês e meio. Eu vou continuar acompanhando tudo que está acontecendo. Eu vou fazer um vídeo para os próximos dias sobre o plano de governo do Donald Trump, que é muito polêmico, e muita gente aí dos democratas estão com medo desse plano. Tem gente acusando o Donald Trump de querer reformar demais o Estado, enfim. Eu vou trazer os detalhes no próximo vídeo. E antes da gente encerrar, quero lembrar você da Strobel América. Aqui você preenche nome, e-mail, indicado por saindo do Brasil. Você ganha 5% de desconto nos seus processos de imigração. Indicação de saindo do Brasil, você garante esse desconto. Eu vou deixar o link aqui embaixo, strobelamerica.com/cadastro. Então, se inscreve no canal, dá um joinha e não perca o próximo vídeo em que eu vou falar sobre o plano de governo ou guia do plano de governo do Donald Trump, que é bastante polêmico e você não pode perder. Até o próximo vídeo.